Terna dedicação a qualquer coisa com o potencial de tocar, emocionar e mudar completamente a vida de pessoas, em paralelo a uma curiosa batalha diária com os demônios internos da experiência terrena, esses não são seres humanos ordinários, mas certamente não passam de seres humanos com tantas carências quanto quaisquer outros. Essa talvez seja a melhor forma de descrever um dos arquétipos mais intrigantes da natureza humana para mim, o do gênio. Uma pessoa com o dote mental de visualizar e transcrever parte do universo e da cultura que até então estavam argumentavelmente invisíveis aos olhos do resto da sociedade. De poesia à política, de música à tecnologia, a humanidade teve a oportunidade de conhecer figuras que não só contribuíram para o avanço da civilização, como de brinde eram lotadas de misticismo e curiosidade. Genialidade, por definição, se refere a um conjunto de traços psíquicos e fisiológicos que moldam o temperamento e o humor de uma pessoa, inclinando-a a supostamente dominar um elemento da natureza ou inspirar artes, vícios e paixões, de forma que se tornou praticamente impossível desvincular a ideia de um gênio à imagem de uma pessoa em um determinado nível ao menos problemática, uma vez que talvez nada tenha a capacidade de tornar a vida de alguém mais problemática do que seus próprios vícios e paixões. E, adotando essa perspectiva, eu creio que uma das maiores sínteses de um gênio na história da humanidade foi a de Vincent van Gogh. E não porque eu acredite que esse tenha sido o pintor mais brilhante de todos os tempos, eu particularmente sou interessado em pintores algumas gerações anteriores a dele, mas, certamente, ele viveu a vida como um verdadeiro gênio. O primeiro de 6 filhos de um pastor protestante na Holanda do século XIX, quando pequeno, Van Gogh era retratado como uma criança quieta e voltada a si, que passava a maior parte do seu tempo livre vagando a observar a natureza. Com 16 anos, se tornou aprendiz em uma companhia de negociadores de arte através da indicação de seu tio, e, mesmo sem gostar do que fazia, daí em diante ele inicia sua angustiante e breve vida adulta. Com o coração quebrado após uma desilusão amorosa em meados de 1874, Van Gogh direciona sua vida ao cristianismo. Cristianismo esse o qual ele enxergava com olhos tão viscerais a ponto de ser excluído pelas próprias autoridades da igreja sob o argumento de que a forma com a qual ele compreendia o evangelho era literal demais. Tendo falhado em exatamente tudo o que se propôs a fazer, Van Gogh então passa a próxima e última década de sua vida se dedicando inteiramente às artes visuais e almejando um dia lidar ligeiramente melhor com os inúmeros e assustadores fantasmas de sua própria consciência. Sem conseguir se manter e assistido pelo irmão mais novo, que nunca desistiu desse grande fardo que era a vida de Van Gogh, ele embarca em uma profunda viagem a fim de retratar o mundo à sua volta através de suas lentes impressionistas. E o resto? Bom, o resto é história. Van Gogh morre no ano de 1890 com um ferimento de bala na barriga após uma simples tarde de pinturas no campo, onde, por uma série de motivos, até hoje é difícil compreender se esse ferimento se trata de um acidente ou se foi algo talvez não premeditado, mas auto-infligido. Van Gogh viveu uma vida de mistérios. Esse homem carregava um escuro descontentamento com a vida e, apesar disso, olhava para ela com tanto brilho e paixão a ponto de se tornar o dono de uma das visões mais icônicas e memoráveis da história da humanidade, se tornando assim um ótimo exemplo de uma síntese de uma das perguntas mais frequentes quando o assunto é genialidade, que é: como pode uma mente tão brilhante conviver com tantas sombras? Gênios comumente tendem a ser retratados como pessoas egocêntricas, teimosas e impulsivas, com personalidades difíceis de lidar e muitas vezes obsessivas e delirantes, de certa forma. Não só isso, mas traços como a solidão,
O alcoolismo, o uso de drogas e até mesmo doenças da mente são diversas vezes ligadas a esse arquétipo. E não ironicamente, todas essas características que eu acabei de citar são comumente herdadas através da nossa linhagem sanguínea. Aparentemente, não só traços físicos são passados de pais para filho, como igualmente são os traços intelectuais, de modo que estudos já revelaram que, mesmo quando separados dos genitores ainda crianças, filhos de pessoas criativas e intelectuais continuaram a apresentar características parecidas com as de seus pais, mesmo estando sob a tutela de outras pessoas. E, mesmo sendo discutido que gênios não nascem gênios e sim se tornam gênios, ou que genialidade não pode ser fabricada, é possível ver que existem dois elementos que contribuem para que um gênio venha ao mundo, sendo o primeiro, como eu citei, a genética, e o segundo sendo o ambiente. Algumas semelhanças foram notadas através da história entre os primeiros 20 anos da vida de diversos gênios, e eu quero deixar claro aqui que eu estou baseando meu texto no artigo de 2017 do D.M. Keith Simonton, The Science of Genius, qual eu super indico que você que se interessa por esse assunto leia. E talvez a melhor forma de destacar a principal semelhança de modo generalizado é através da palavra mudança. Muitos nomes dados como gênios experimentaram severas mudanças em suas vidas ainda muito novos, seja através de imigrações, mudanças bruscas na estrutura familiar ou simplesmente dos ambientes os quais eles frequentavam em seu país. É certo que esse detalhe faz com que a expansão da visão de mundo de diversas pessoas aconteça. A habilidade de olhar o mundo sob uma nova ótica, livre de preconceitos, é justamente o que faz com que alguém enxergue algo novo na cultura ou nas ciências. E isso nos leva precisamente a uma outra característica dividida entre esse grupo de pessoas, que é a forma com a qual seus interesses funcionam. Através da história, nós somos empurrados a essa crença a qual julga que quanto mais nos debruçamos sobre determinado assunto, mais nos tornamos proficientes nesse mesmo assunto. E, apesar disso não se tratar de uma completa mentira, o estudo obviamente nos leva à proficiência. Acontece que, para rasgar a parede a qual separa ótimos artistas, cientistas e políticos de gênios, é necessário justamente um olhar sobre o mundo o qual não pode ser alcançado através de estudo e muito menos mimificado pela proficiência. Sendo assim, múltiplos interesses entre assuntos distintos entregam a uma pessoa diferentes perspectivas, com as quais ela começa a costurar uma rede de ideias a qual a permite enxergar sua área de atuação com um olhar particular e original. E isso é extremamente comum na ciência, onde muitas vezes os nomes os quais se tornaram gênios não eram os mesmos nomes que passavam horas a fio estudando artigos de cientistas que já teorizaram suas próprias ideias, e sim aos que entendiam as teorias de outros cientistas e que se permitiam ser inspirados por outros campos intelectuais e em um fluxo de energia, bem-sucediam-se ao trazer seus grandes trabalhos ao mundo. Claro que gênios estudam, mas eles se lembram de viver. E eu suspeito que seja justamente essa sede por vida que nos torna geniais. Quando a questão que eu citei um pouco mais cedo sobre como mentes brilhantes convivem com tanta sombra é levantada, eu teorizo que gênios, mesmo que profundamente descontentes, ainda assim apresentam uma paixão tão gigante pela experiência de estar vivos e tudo que vem com ela, que essa mesma paixão acaba transbordando e criando os tsunamis de suas próprias vidas. Não é segredo que a genialidade demanda de sensibilidade, e claramente sensibilidade não se resume à dor, mas como também aos amores. E essa mistura de afecções e aversões profundas que explicam o porquê de mentes brilhantes sofrerem tanto. Quando eu parei para pensar sobre esse mesmo assunto pela primeira vez recentemente, me pareceu claro que gênios não aceitam outros inimigos além de si próprios. Quando nós olhamos para a história de vida de diversos artistas que alcançaram esse patamar, nós nos damos conta que, ao mesmo tempo que eles constroem seus legados, eles os desmoronam com o passar do tempo, quase que em um gesto de alerta a qualquer um que um dia pensou que poderia destruir sua genialidade. E acontece
que ninguém pode. Genialidade, como a própria vida, é um sopro forte de exclusividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. O meu nome é Baudelaire e isso é tudo que você precisava saber. Eu não tinha ideia.